receba as boas-vindas ao Aquarelar, o podcast da Aquarela Educação Digital. E neste encontro nós temos um convidado muito especial, que é o Júlio César Santana. Seja muito bem-vindo, Júlio. Obrigado, Priscila. É um prazer estar com você. Ai, que ótimo. E o Júlio é formado em jornalismo e comunicação social, tem MBA em gestão de negócios com foco em liderança estratégica, é pós-graduado em psicopedagogia institucional e educacional, é também especialista em treinamento e desenvolvimento humano e quase 20 anos de experiência em educação corporativa. Que currículo, hein, Júlio? É bastante coisa, né? E um pouquinho desses anos foi com você, né? Ah, é um prazer. O Júlio, além de um profissional incrível, maravilhoso, é também um amigo de longa data. Verdade. E a gente teve a oportunidade de atuar em vários projetos juntos. Verdade, é um prazer. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com você nesse novo desafio, né? E novo projeto da Aquarela. Sim. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Que bom, Júlio. E a gente vai falar sobre um tema bem importante, bem amplo também, que são os desafios na construção de projetos educacionais. E sobre esse tema a gente tem bastante conteúdo para abordar, quando a gente fala principalmente na parte da educação corporativa, esses projetos educacionais dentro das empresas. E pensando, Júlio, na parte da universidade corporativa, a gente sabe que as empresas hoje têm diversos formatos para capacitar os seus colaboradores. A gente sabe que tem muitas empresas trabalhando ainda nos treinamentos presenciais e até dependendo também do tipo de função, exige que essa formação seja de forma presencial. Mas também nesse período pós-pandemia que a gente teve, né, a pandemia acabou ensinando muito a gente nessa parte também de treinamentos online. As empresas se adequaram ao formato de treinamento online, algumas até estruturaram universidades corporativas digitais. Eu gostaria que você trouxesse para nós um pouquinho desse histórico das universidades corporativas. Muito legal. Eu acho que você destaca uma coisa muito importante para a gente que trabalha em educação, né? Que foi a pandemia, né? Que foi um divisor de águas até para valorizar um pouco mais as entregas de projetos educacionais online, né? Mas trazendo o histórico, eu vejo muito a área de treinamento como uma evolução mesmo, né? A gente veio, por exemplo, quando eu comecei, em 2006, olha quanto tempo, era só treinamento, né? E depois a gente veio aí a nomenclatura sendo mudada para educação corporativa e depois a universidade corporativa, né? E acho que essa mudança de nomenclatura em si, ela reflete um pouco sobre a maturidade que as empresas, né, as áreas de treinamento foram identificando sobre a importância de ter um olhar para a capacitação dos colaboradores. Acho que muito também reflexo do que a gente vinha de déficit de educação da escola, né? Então é a empresa mesmo sendo a formadora, né, de educação para ela poder de alguma forma atingir os seus objetivos e conseguir se autossustentar na parte de vagas, de novas skills para os colaboradores, né? De alguma forma segmentavam os skills que eram então de capacitação, né? Seja ele de hard skill, soft skill ou alguns já falam hoje de power skill, né? E acho que essa foi a importância da evolução, né? E quando você traz a coisa da pandemia, que veio aqui há uns 3, 4 anos, né? Ela acho que potencializou ainda mais o nosso trabalho de educação corporativa, né? Porque a gente viu que já há muito tempo que já era um ganho a gente ter jornadas de aprendizagem no formato online por diversos aspectos, né? Pela praticidade de entrega, pela praticidade até de acesso do participante, né? Para também otimizar custos, porque a gente entende também que tem essa necessidade, né? Mas também a gente viu que poderia ser feito vários outros tipos de formato 100% online, né? E acho que, inclusive, aí a importância também de um parceiro, né? Que pudesse, de alguma forma, trazer esse olhar de educação, trazer esse olhar de novos formatos, né? Acho que é o que a gente vai falar um pouco sobre hoje, né? Sim, excelente. Puxa, e que contexto, né? Que fases aí a gente passou nessa questão da pandemia. A gente, acho que teve que reinventar muita coisa. E as empresas também, acho que foram aprendendo, né, durante todo o processo, a construírem também materiais, também acionarem parceiros dentro desse contexto de produção. E eu acho que foi também um ganho para todos, no sentido de conteúdo, de produção, de internalização também de processos de produção.
E aí eu gostaria que você falasse também, Ju, um pouco dessa parte de criação de conteúdos, porque a gente sabe, por exemplo, né, dentro da Aquarela, a gente produz tanto a parte de conteúdo, quando a empresa não possui esse conteúdo, a gente também faz toda a parte de criação, de curadoria também desse conteúdo, e nós produzimos também os objetos finais, né? Então a gente faz desde o processo de consultoria até o processo de construção. Que legal. E a gente sabe também que muitas empresas têm adotado o processo de construção interna desses objetos. Como que você enxerga hoje, Júlia, essa questão das empresas também assumirem o papel de produção desses conteúdos? E como que você observa a oportunidade dessas parcerias entre produção interna e consultoria externa? Eu acho que é um olhar super interessante e importante, sabe? Para quem trabalha em educação corporativa, Priscila, porque a gente tem... Eu já trabalhei em algumas empresas, e algumas até a gente trabalhou juntos, né? Que a gente tinha esses dois modelos. Tinha um modelo de que eu faço 100% com um parceiro, que é muito legal, porque você traz um olhar, né? Se querendo ou não, você traz um olhar de fora, né? De tendências, de possíveis parceiros que possam, de alguma forma, fazer a produção do conteúdo e ministrar esse conteúdo. Traz uma expertise, né? Por processo, porque a gente entende que quando a gente tem um projeto educacional, existe um processo que é muito importante ser colocado, né? Desde o levantamento de necessidade, desenvolvimento de elencar os objetos de aprendizagem que a gente vai colocar, os objetivos que precisam ser sanados, né, no gap daquela construção de jornada. Então, muitas vezes a gente não tem essa expertise dentro de casa, né? Então, acho que contar com a Aquarela, por exemplo, ou com algum parceiro de educação que tem essa expertise e já atuou em diversos segmentos, né? Porque a gente tem empresas de médio, de grande porte, de pequeno porte e tem desafios que são diferentes, né? Então, acho que contar com uma expertise é muito importante. Claro que aí a gente depende muito da estrutura que a gente tiver na companhia que a pessoa estiver atuando, né? Tem um formato, né, de empresas que eu tenho visto ultimamente que é fazer uma mini fábrica de conteúdo, né? Mas acho que mesmo assim é importante ter um cuidado, né? Porque você não precisa só pegar profissionais que já tenham atuado na área de educação, como, por exemplo, designer institucional ou designer educacional, designer gráfico, né? É importante você, como eu mencionei, ter esse processo de produção e não só jogar as pessoas lá, né? Então, acho que nesse sentido, se a empresa quer internalizar também uma fábrica de conteúdo, seria importante também ela ter um olhar, de repente, de um parceiro, de uma consultoria, que poderia ser, por exemplo, a Aquarela, para, de alguma forma, ter esse olhar, né, de uma consultoria educacional e verificar, para você fazer a produção, você precisa seguir esse passo a passo, né? E aí, inclusive, acho que a assertividade da entrega e o SLA para a produção dessa jornada, seria muito mais simples, né? Porque às vezes eu vejo em vários momentos que eu tive em outras empresas, que as empresas batem cabeça nessa produção por não ter essa clareza sobre quais são as etapas do começo ao final da entrega, né? Então, acho que a parceria de uma consultoria nesse sentido também é muito importante. E, claro, se a empresa que você está atuando, né? Você, designer instrucional, designer educacional, não tem a possibilidade de fazer essa parceria, né, com uma consultoria, é realmente ir atrás de conteúdos, né, que possam de alguma forma te ajudar, né, nessa construção, nesse levantamento. Tem muitas metodologias que a gente vai falar já, né? Nossa, e é muito, muito delicado esse ponto que você comentou, Júlio, no sentido da empresa assumir essa produção na íntegra e muitas vezes ela não ter o processo desenhado. E nesse processo é onde as consultorias, elas de fato podem dar o suporte. Porque até mesmo as empresas que decidem produzir 100%, elas vão precisar muitas vezes de ter isso desenhado, né? Então a gente fala sempre de primeiro desenhar, de primeiro ter a estratégia, para depois você começar a produzir. Sim. E eu vejo que o maior erro, muitas vezes, das empresas que desejam internalizar é justamente este, de já iniciar a produção direto, sendo que a gente sabe da necessidade de primeiramente planejar.
e é onde a Aquarela, de fato, ela pode caminhar de mãos dadas com as empresas, onde a gente normalmente faz todo esse processo juntos. Então, desde a parte do desenho da solução educacional, entendendo quais são as estratégias necessárias para cada público, para cada tema, e também desenhando ali a parte da matriz educacional, tendo tanto os temas quanto os subtemas também desenhados, e aí sim, depois dessa etapa de planejamento, a gente começar a produzir. E é onde a Aquarela, ela tem andado de mãos dadas aí com várias empresas para auxiliá-los, né? Então, até as empresas que desejam internalizar 100% das suas produções, é possível também que a Aquarela caminhe de mãos dadas, também dando esse suporte de planejamento. E aí, quando a gente tem uma solução educacional desenhada, uma matriz educacional bem estruturada, aí sim a gente pode pensar em outras etapas, que é de fato entrar na produção. E você falou, Júlio, de profissionais muito importantes que a gente tem na produção, que são os designers institucionais, que são essenciais, o conteudista que vai trazer toda a base, todo o conteúdo, todo o insumo que a gente costuma dizer para essa produção. Depois tem o designer gráfico, que vai trabalhar toda a parte da identidade visual, de acordo com o tema, também casando isso com a identidade da marca, né? Trazendo o manual da marca presente. Dependendo do tipo de objeto, tem programador, tem design motion, né? Então é uma equipe grande que compõe toda essa produção, né? Então é importante também que a empresa saiba desses profissionais, né? Então, quando a empresa decide também trabalhar internamente os seus conteúdos, é importante pensar também nas figuras desses profissionais, para que tudo saia com a melhor qualidade possível, né? Então, a gente também alertar e dar essa orientação para a empresa é fundamental, né? Sem dúvida. Até para entregar um trabalho de qualidade, né? Exato. Para o seu público, né? Exato. Da empresa que você vai atuar como responsável, né, pela educação corporativa. E até esse termo qualidade tem também, né, nas nossas entregas, a gente trabalha muito com o QA, com o Quality Assurance, que faz não somente, antes a gente falava só da revisão de ortografia e gramática, mas hoje a gente tem toda a experiência do usuário como teste antes da entrega final. Então, ver se os botões estão funcionando corretamente, se a resposta daquele conteúdo está adequada, né, entender se tudo está funcionando de acordo, para que aí sim a gente libere isso para uma produção ou para uma aplicação presencial, né? Então a gente entender também o papel da qualidade, que ele é um papel normalmente final, mas tão relevante quanto todos os outros, né? Sem dúvida. Quem trabalha em educação corporativa entende a importância, né, da qualidade, porque acaba que é o final, e aí a pessoa que já está, né, meio com a visão viciada, não passa e na qualidade identifica e entrega para o cliente final de uma forma 100%, né? Então, é muito importante mesmo ter aqui Verdade, a gente fala que é uma etapa final, mas totalmente relevante, né? Sim. E não dá pra gente deixar de ter. E esse olhar viciado que você comentou acontece muito. Quando a pessoa, ela tá tanto produzindo conteúdo, quanto depois ela também vai fazer a diagramação. E muitas vezes ela vai fazer tudo, então o olhar dela já está completamente viciado. Então, ainda que se passe por uma revisão de ortografia e gramática, essa parte de experiência do usuário, funcionalidade do curso em si e do material em si de treinamento, ele precisa passar por essa etapa de QA, porque é fundamental, mesmo, né? Sem dúvida. Bacana. E a gente falando dessa parte de criação de conteúdos, a gente sabe que também novas tecnologias surgiram, né? A gente teve aí tanto pós-pandemia, quanto agora também a gente avançando aí com a parte da inteligência artificial. Você entende que essa parte de tecnologias, conforme ela vai avançando, ela vai mitigando a nossa produção, a produção mais de inteligência humana? Ou você entende que nós conseguimos caminhar de mãos dadas? Qual que é a sua percepção sobre as novas tecnologias? Acho que é uma pergunta bem relevante e para a gente ter um olhar, né, sobre para quem trabalha em educação corporativa, Priscila, porque acho que para a gente em educação, os marcos de tecnologia, de grandes tecnologias que mudam significativamente, né, a nossa realidade e a realidade de quem trabalha, não sei se você concorda, mas acho que são vales, né, são 5, 6
7 anos de alguma coisa que efetivamente muda mesmo, né? A nossa rotina. Falo isso porque trabalho desde 2006. Então, claro que a gente vem tendo as evoluções, como eu mencionei, né? Mas não coisas muito impactantes, né? E aí você falou, tecnologia, lembrei, por exemplo, de uma ferramenta que, se eu não me engano, que uns 4, 5 anos de metaverso. Acho que tem mais ou menos isso. Por uns aí, 4 né? anos, 4 eu acho. anos, né? Que foi um boom, né? E todo mundo queria a solução educacional com metaverso, com realidade aumentada. Que eu entendo que foi um boom porque era uma coisa nova, né? E aí cada empresa queria disponibilizar, procurava consultorias para fazer, né, a aplicação de projetos que de alguma forma bebessem dessa nova tecnologia. Mas ao longo dos anos a gente viu que foi algo que era muito caro, né? Quando a gente ia aplicar, todo mundo queria, aí pedia para uma empresa, né, que tinha expertise, aí não sei quantos milhões. Não, então não vamos fazer. Não, um passo para trás. Passo para trás. Eu quero fazer, mas de uma forma mais simplificada e a qualidade já não era tão boa, né? E aí a gente viu, trazendo esse tema de metaverso, né, que foi algo que foi lá uma aposta da Meta, do Facebook, que acabou que não seguiu, né? De um paralelo, a realidade aumentada, até que hoje tem algumas coisas, mas também, pelo menos, eu não tenho visto tanto em educação corporativa, né? No começo tinha muito. Então é isso, acho que tentar, a gente que trabalha, identificar melhorias e coisas que de alguma forma possam agregar e, claro, tentar usar, verificar a viabilidade técnica e orçamentária, porque para a gente que trabalha em educação é bastante significativo, né? E tentar fazer o rollout. Eu entendo que essas duas seguiram e acho que pra gente agora, acho que nos últimos 1 ano e meio, a gente vem falando muito sobre IA, né? Inteligência artificial, como que a inteligência artificial pode ajudar, né? A gente que trabalha em RH, a gente que trabalha em construção de projetos educacionais. E eu vejo muito, eu até vi semana retrasada, uma gravação de uma live de uma instituição de ensino de Lisboa, que estava falando justamente isso. Inteligência artificial e inteligência humana, fazendo um paralelo, né? Sobre o que a gente pode utilizar, vai precisar continuar utilizando da inteligência humana, né? E aí nessa live o professor de Lisboa falava muito sobre isso, né? Que a inteligência artificial ela vai vir para ajudar a gente em atividades que são do dia a dia, são atividades mais que a gente fala muito de braçais, né? Mas que a inteligência humana, o intelecto humano vai precisar estar por trás, né? E eu concordo com ele, não sei se você concorda. Muito, Júlio. Eu acho muito importante, Júlio, você tocou num tema bem sensível, né? Que é essa parte de unificarmos tanto a inteligência humana com a inteligência artificial. Não dá pra gente ignorar e a gente deixar de utilizar os recursos que a gente tem, até porque a inteligência artificial ela vem trazendo muita velocidade nas produções, a gente sabe que apoia bastante, mas não dá pra gente também deixar a inteligência humana, a nossa inteligência natural, e deixar com que, de fato, a inteligência artificial assuma esse papel, né, que é de muita responsabilidade, principalmente quando a gente fala de ensino, de educação e de aprendizagem. E até na questão da metodologia, né? Pensando na produção dos objetos, que metodologias a gente vai trazer com a IA, né? Então, acho que é um ponto bem sensível, né? E quando a gente fala de metodologia, a gente sabe que tem tanto as metodologias que vão apoiar no processo de ensino e de aprendizagem, quanto também as metodologias que vão apoiar na produção dessas soluções de aprendizagem. Então, a gente tem diversas metodologias hoje no mercado, tem as metodologias ativas que a gente utiliza bastante, as inovativas que vem trazendo também a tecnologia por trás. Então a gente precisa trazer esse casamento perfeito, né? Trazer essa unificação onde a gente consiga, de fato, trabalhar com a inteligência natural e a inteligência artificial juntas. Sim, também concordo. Sempre trazendo como um apoio, né? E quando a gente fala de produções, eu trouxe aqui um livro. Gente, esse livro não é meu. Esse livro chama Produção de Conteúdos Educacionais, é da Andrea Filatro, junto com a Sabrina Cairo. Eu gosto muito desse livro porque ele traz os principais objetos de aprendizagem. Então,
tanto para quem está iniciando no processo de produção, de criação de objetos. Ele é um manual completo. Ele não é um livro muito atual, muito recente, mas ele se faz presente e ele continua atendendo às exigências que a gente tem hoje, tá? Então, ele não é novo, mas ele é muito atual. E esse livro é da Mariellen. Mariellen, minha amiga, ficou comigo, Mari? Tá comigo. Em breve eu te devolvo. E foi uma época que a gente produzia muito conteúdo juntas e a gente utilizava como manual. Ó, tem até as anotações dela, os post-its, e a gente ia discutindo muito. E você falou, ó, de realidade virtual, realidade aumentada, tem aqui, ó, inclusive falando quais são as aplicações ideais, onde ela se encaixa melhor. E ele é um manual completo. Se você observar assim, ele tem tanto essa parte de explicação do que é o objeto, para que ele serve, como utilizar, quanto também você ter um manual de como construir esses objetos. E mais aqui para o final, ele tem até alguns templates que vão ajudando você também. De repente, é o primeiro roteiro que você vai fazer de vídeo. Ele tem aqui todo o processo de roteirização e ele tem os templates também. Então, esse livro, assim, ele é um manual completo para quem quer produzir. Legal. É bem a Andrea bacana. Tem muito conteúdo de livros, né? Relacionados à produção, né? Tem, Acho que esse deve ser um dos mais completos. Excelente. E ela também tem muita parceria com a Carolina Cavalcante, que também é excelente nessa parte de metodologias, de ensinar quais metodologias casam melhor com os objetos de aprendizagem. Então, essa equipe aí é pesada. Que legal, que legal. E você falou, e só continuando na parte de ferramentas de tecnologias, né? Eu vejo assim muito a IA, como você falou, como um parceiro. E claro que a gente não pode substituir, não dá para substituir, né? Porque até falando, né, sobre as ferramentas de IA generativas que a gente tem no mercado, e aí a gente fala muito do ChatGPT, ele pode ajudar em alguns processos, né? Então eu participei de um treinamento alguns dias atrás que falava sobre isso, né? Tem 3 pilares que você pode pedir ajuda para as ferramentas de IA, que é escrever, ler e conversar. Então, escrever é ajudar a fazer algum tipo de... o primeiro esboço de um roteiro, pode te ajudar a fazer, de repente, um e-mail que você precisa mandar, um e-mail para divulgar, de repente, uma jornada que você criou internamente para sua empresa. Claro, ela vai te dar o prompt e você vai fazer os ajustes necessários, né? Para ler, ela pode te ajudar, né, na leitura e tradução de algum tema, porque ela traz um pouco mais de assertividade em alguns momentos, claro, não sempre, do que o Google Tradutor, né? E para conversar seria mais na parte de chatbot e atendimento ao cliente, que não é o caso aqui. Mas é isso, você vai utilizar como ferramenta, mas ela não vai ser a principal, né? Ela vai ser uma complementar, assim como na produção a gente usa hoje, por exemplo, muito PowerPoint, né? A gente acaba usando em alguns momentos Captivate. Acho que é mais uma ferramenta, pelo menos na minha visão no momento. E, claro, a gente vai precisar sempre estar focado na evolução, né, dessa ferramenta para verificar o que mais que a gente pode utilizar que pode te ajudar na sua produção no dia a dia, né? Eu vejo dessa forma, mas sem dúvida nenhuma, acho que o profissional de educação, né, esse cara que é o conteudista, o designer educacional e o próprio consultor de treinamento, né, o consultor educacional, vão ser ainda preponderantes para fazer uma jornada, como você falou, bem estruturada, né, com objetivos de aprendizagem, com entrega no final. Então, acho que é importante. Aí você falou agora de um profissional tão importante que é o consultor educacional. E eu tive também a experiência de ser consultora em diversas empresas. E o quanto o consultor ele faz esse papel de transitar com todos os outros profissionais. Porque normalmente ele é o responsável pela criação da solução educacional, pelos objetos ali que vão permear a estrutura, né? Então, matriz educacional, solução educacional, normalmente fica com o consultor. Ele também muitas vezes apoia a área comercial na construção de uma proposta para que ela seja mais assertiva. Até porque a proposta, né, tem essa visão de
abrir um pouco o olhar, né, do cliente para como é que será que vai ser a sua jornada, né? Então, na proposta tem geralmente uma timeline, né? Tem. Então, o consultor é super importante, né? Muito importante. E quando ele trabalha com comercial, eu acho que fica perfeito, porque ele consegue, logo ali no comecinho, desde de entender do briefing do cliente até o desenho da proposta, porque a proposta em si, ela acaba virando uma mini solução, né? É uma amostra do que de fato vai ser entregue. Então, eu acho bem bacana quando o consultor ele tem essa oportunidade de atuar também na parte comercial. E depois, quando fecha, de fato, essa proposta com o cliente, ele poder também acompanhar o processo de construção. Então, ele também se torna parceiro do designer instrucional, parceiro do designer gráfico, designer motion, até a entrega final. O consultor, normalmente, né, quando ele tem agenda também disponível, que ele é um profissional muito acionado na empresa, mas quando ele tem essa oportunidade, ele acompanha tudo. Ele acompanha desde a parte da proposta comercial até a entrega final. E quando tem essa oportunidade, eu vejo que ganha muito em qualidade também, porque ele não deixa perder aquilo que foi proposto no início para o cliente. Então, é essencial também a participação e o desenvolvimento que o consultor educacional faz dentro de um projeto, né? Também é um grande vejo desafio. Assim, viu, Pri, porque eu trabalho hoje, tá muito pedindo proposta, né? Porque tem coisas que eu desenvolvo internamente, mas também faço muita solicitação de proposta. E eu vejo que é realmente um déficit hoje em algumas consultorias, porque acaba que você tem um comercial que é descolado do consultor. E aí eu falo de grandes consultorias, né? Que tem essa dificuldade. E acho que é um diferencial da Aquarela, né? Porque você até me falou um momento, né? Que todas as propostas educacionais / comercial passam por um crivo, né? De um consultor. Depois, claro, tem a precificação. Mas acho que esse olhar para dar um primeiro momento, né? Até porque quando a gente fala em projeto educacional, a gente tem outras pessoas, né? Tem o gerente da área, tem o gerente executivo, tem o diretor. Então, precisa brilhar, né, essa proposta para, de alguma forma, ter uma validação. Ok, vamos chamar essa empresa para conversar, né? Então, acho que faz total sentido isso que você está falando, né? Sobre esse olhar da consultoria versus o olhar comercial, né? Que falta bastante hoje em dia. Falta bastante. E na Aquarela a gente tem feito isso. A gente tem construído as propostas comerciais já aliadas à solução educacional. Então, normalmente a gente já traz ali uma amostra dos objetos que a gente pretende desenvolver. A gente também traz uma amostra das metodologias educacionais que serão aplicadas. E eu acho que isso que faz a diferença, porque se torna uma proposta personalizada, uma proposta exclusiva. E eu vejo que hoje muitos se queixam disso, as empresas se queixando de não terem propostas exclusivas, sabe? Parece que é aquele copia e cola, sabe? De não ter aquele olhar para o negócio, para a necessidade do cliente, para a necessidade do público-alvo, e desenvolver uma proposta mais exclusiva, mais customizada. Então, isso a gente tem feito, a gente desenvolve uma a uma de cada uma das propostas que a gente cria. E ter esse olhar para o negócio. Inclusive, a gente fala muito da metodologia 6Ds, que é algo que está sempre presente também nos nossos desenvolvimentos, para que a gente não perca a essência de desenvolver conteúdos educacionais que estejam aliados à proposta do negócio, à necessidade e os objetivos do negócio, né? É o principal. Muito Parabéns, viu? Porque obrigada. É um diferencial. É um diferencial, é nosso. E pensando aqui nessa questão de construção de conteúdos, o que você entende, Júlio, que seja mais relevante nessa parte de construção? Porque a gente tem hoje em dia muitos objetos educacionais. Como que você observa para o presencial, para o online, para alimentar também essa universidade corporativa? Como que você enxerga essa parte de construção de conteúdos? Eu acho que continua, como todo o processo, né, de educação corporativa, continua sendo um desafio, Priscila, porque acaba que a gente tem, né, a necessidade de atingir uma meta, né, um objetivo educacional, mas também tem as dificuldades internas de uma empresa que, de alguma forma, tem internalizado ou não, né? Acho que, para quem trabalha em educação corporativa, acho que a dica seria realmente fazer uma avaliação
o mais detalhada possível, né? Que aí a gente chama, muitas pessoas, né, chamam dentro do processo o levantamento de necessidade, mas que contemple a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, de repente, você recebeu uma demanda, conversa com o solicitante, tenta conversar, de repente, com o gestor da área, tenta, se possível, a gente tinha muito isso quando a gente trabalhava junto, de tentar pedir para falar com o público-alvo, né? Para tentar verificar se o que foi recebido no briefing é exatamente o que a gente entende, né? Que vai ser atingido de gap. E aí, nesse sentido, a gente, olhando todas essas perspectivas de diferentes olhares, a gente ter essa, junto com o consultor educacional, por isso a importância, né? De definir quais são os tipos de entregáveis dentro dessa jornada, né? Quais são as restrições que esse público tem para participar, por exemplo, de um projeto, né? Se for um público chão de fábrica, talvez identificar, eu vou fazer um digital, mas de que forma que eles vão acessar esse conteúdo, já que o chão de fábrica não tem computador, né? Então, acho que isso faz tudo parte do processo de desenvolvimento do projeto, né? Então, fiz todas essas análises, né, de levantamento, se debruçar para o conteúdo, né? E pensar sempre no conteúdo, de que forma que ele vai acessar aquele conteúdo, né? E aí, sim, definir. Vai ser um formato híbrido, né? Vai ser um blended learning, vai ser online mais presencial. E aí, pelo que eu tenho visto, muitas empresas têm preferido o online, né? Por ser mais prático. E aí tem diversos tipos de online, né? Que podem ser, que até sei que a Aquarela faz, né? Que é gravação de vídeo, pode ser uma palestra síncrona, né? Ao vivo, então, que todo mundo esteja participando e ouvindo. Então, acho que tem diversos tipos de entrega, né? E eu acho que quando a gente faz uma jornada que ela é mais plural, no sentido de ter diversos tipos de formato, geralmente, pelo que eu tenho observado, ela é mais eficiente, porque a gente tem diversos tipos de pessoas, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito visual, né? Então, se a pessoa é mais visual, ela vai se identificar mais com, de repente, algo que esteja tangível para ela, né? Uma apresentação, um vídeo que ela possa revisitar, né? E aí, geralmente, eu venho, por exemplo, participando muito de projetos que tem guia, um pocket, para eu poder, de alguma forma, revisitar depois do final. Acho que estão diversos tipos de formatos para você conseguir atingir. E aí, de novo, para isso, precisa ter um parceiro que possa te dar essa opção, né? De diferentes tipos de entrega, de diferentes tipos de formato, que complementem a cada entrega, né? Excelente. E até pensando também nessa questão que você falou, né, do letramento digital. A gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar aqui na sala. A gente estava falando de letramento digital. Então, o cuidado que a empresa também precisa ter para cada um dos seus públicos, porque muitas vezes, aí pensando nos diversos segmentos, até mesmo no agro, por exemplo, onde a gente sabe que as pessoas não têm muitas vezes nem o celular e elas são colaboradores de uma empresa. Como que elas vão acessar esse conteúdo, né? Então, a empresa ter esse olhar também muito cuidadoso. E pensando nessa questão de letramento também, muitas vezes a gente trabalha com profissionais que não são alfabetizados. Como que eles vão receber esse conteúdo, né? Então, ter esse olhar também, né, do formato que a gente vai desenvolver de entrega que atenda a todos os públicos. Então, de repente, um vídeo onde a pessoa consiga enxergar, ter essa associação visual com o áudio, né? Fazer essa associação audiovisual, então é muito importante. E até mesmo pensando na acessibilidade. É verdade. Que aí se torna algo mais desafiador e aí faz jus também ao tema do nosso podcast, que é desafios na construção de projetos educacionais. Então, ter esse olhar também para acessibilidade. E nós na Aquarela desenvolvemos também conteúdos acessíveis, conteúdos que vão aí tanto para a parte de baixa acuidade visual, para deficiência visual, deficiência auditiva. A gente trabalha com todos eles, né, para conseguir atingir todos os públicos. Então, é muito importante que a empresa pense também em todos os públicos que ela tem, para que o objeto educacional também seja desenvolvido e planejado corretamente. Com relação a isso, você falar de diversidade, realmente é um ponto importante, né? Porque cada vez mais, ainda bem, né, as empresas têm esses funcionários mais com necessidades plurais, né? Então, tem os cegos, tem as pessoas que, de alguma forma, têm algum tipo de deficiência para visualizar, não com baixa visão. Então, acho que é importante, né, ter essa necessidade de se olhar. E é por isso que, talvez, quando eu falo, né, da levantamento de necessidade, é realmente você investigar, né? Desde o início, quem é aquele público, né? Tem pessoas que precisam
de ferramentas que sejam acessíveis nessa solução educacional, né? Priscila, acho que é importante. Talvez por isso que também um parceiro vai te dar essa clareza, né? Sobre quais são os cuidados que você precisa ter para fazer esse planejamento da jornada de educação, né? Exato. E na Aquarela a gente tem conseguido atender esse público, tanto para quem é cego, quem é surdo, quem tem baixa acuidade visual. A gente tem desenvolvido objetos educacionais que atingem a todos esses públicos. E também na Aquarela a gente tem um cuidado, como você mencionou, de ter uma ação pós-treinamento, que é importante para trazer a sustentação daquele aprendizado. Então, na Aquarela, as nossas soluções, elas são desenvolvidas pensando na experiência do pré-treinamento, porque a gente entende que o treinamento, ele já começa antes de você acessar um curso, de você entrar numa sala de aula. A experiência, ela precisa vir antes. Então, a gente se preocupa muito com o desenvolvimento do pré-treinamento, o treinamento em si e o pós, que é, de fato, trazer essa sustentação. A gente sabe que o nosso cérebro esquece muito fácil, e o pós, ele vem trazendo essa sustentação para que a pessoa relembre o conteúdo visto, para que ela tenha também um material de apoio, de consulta no dia a dia, porque muitas vezes aquele material que foi publicado na plataforma, ele não vai ser acessado diariamente. Ele fica ali publicado. E aí, quando entra, né, na parte de cursos para o colaborador acessar, ele vai ali, acessa e realiza o treinamento. Mas a gente sabe que é necessário ter também material de apoio para que ele possa fazer as consultas diárias. Então, na Aquarela, a gente se preocupa sempre em trabalhar esses 3 pilares do pré-treinamento, o treinamento e o pós também, que muito é fundamental. Muito legal. E pensando agora, Júlio, nos modelos de avaliação, realizei o treinamento, como que eu faço para medir toda essa experiência, se ela foi positiva, se ela foi eficaz? Como que você enxerga o processo avaliativo dos treinamentos? O processo acho que é muito relevante para a gente tentar de alguma forma verificar se aquela jornada, né, que foi entregue, teve efetividade, né? E aí eu percebo, no momento, de forma geral, que as empresas ainda têm essa dificuldade, né, de mensurar e apresentar para a empresa, para a companhia, quais foram o que efetivamente mudou, né, de skill ou de gap que foi identificado no começo. Mas eu vejo que é uma construção. Então, por exemplo, muitas empresas têm a necessidade de colocar como se fosse uma avaliação de aprendizagem, né? Então, de 0 a 10 até 7. Outras empresas não veem necessidade, né? Acho que isso é legal você ter essa avaliação de aprendizagem, até para você ajudar o participante a verificar se ele entendeu, né, o que foi passado, mas não efetivamente isso vai trazer um KPI que você possa monitorar para o negócio. Então, talvez, além disso, tem as avaliações de reação, avaliação de aprendizagem, você, de alguma forma, tentar verificar para o negócio a médio e longo prazo se aquele skill que foi, de alguma forma, trabalhado numa jornada teve algum tipo de mudança no índice da empresa. Por exemplo, era uma jornada de vendas. Será que a médio a longo prazo, né, daqui 3, 6 meses, especificamente aquele produto que eu tinha dentro da jornada para explicar ou para dar técnicas de venda, surtiu algum efeito? Teve algum tipo de mudança, né, no negócio efetivamente? É claro, isso pode ser relacionado a diversos outros fatores dentro da empresa, né? Mas de alguma forma, se o treinamento foi finalizado, se as pessoas apresentaram na avaliação de aprendizagem a média lá 7, e a maioria fez o treinamento, a gente pode considerar que, de alguma forma, algum ponteirinho foi da jornada de aprendizagem, né? Eu vejo que isso ainda é uma dificuldade em muitas empresas, e eu acho que também esse é um olhar que uma empresa especializada como a Aquarela pode ajudar a fazer a definição junto com o planejamento inicial, né, Priscila, da jornada. Então, quando forem... Que é aí que você falou do trabalho das 6 disciplinas, né? Que é uma metodologia que é muito utilizada. Quem trabalha em educação corporativa, às vezes, conhece, mas tem muita gente que não. E é uma metodologia que acaba trabalhando todas as etapas do projeto, né? Inclusive o pós-treinamento, né? Verdade. Então, é bem importante. Excelente esse ponto, Júlio, até porque a 6Ds, ela já começa na primeira disciplina, na primeira D, falando sobre os indicadores atuais. Então, você precisa ter um mapeamento de como você está hoje, qual é o cenário atual,
como você está e aonde você quer chegar. Em que indicador, em que número, em que gráfico você quer que aquele indicador mude, transforme ou atinja, né? Então, ter esse olhar mesmo para a primeira disciplina, que é a parte numérica, né? Você entender ali os objetivos do negócio, é fundamental, né? Se a gente não sabe onde a gente está e para onde a gente quer ir, a gente fica patinando. Então, tem um comparativo, né? Tem um comparativo. Do que é hoje, o que eu vou, de alguma forma, ter daqui 3 meses, médio prazo, né? Exato. Então, precisa ter esse olhar, né? Porque senão fica mesmo perdido. Você faz um treinamento, você não sabe a causa que você está trabalhando e você também não sabe para onde você quer ir com ele, né? O que você quer atingir com ele. Então, esse primeiro mapeamento, entender a necessidade do negócio e ter essa visão numérica é muito importante, porque aí você sabe, poxa, hoje eu tô no índice X e eu quero ir para o índice Y. Então, você sabe o caminho que você vai precisar percorrer. E como você falou, de fato a gente vai perceber que a ação de treinamento ela sempre contribui, né? Que aquele indicador que vai se transformando, muito ele tem a ver com a ação de aprendizagem que foi desenvolvida, com o projeto educacional que foi elaborado. Então, ter esse olhar para a primeira disciplina é muito importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. E na própria certificação das 6 disciplinas eles falam. Isso, eu cheguei a fazer uma, que é a curta duração. Sim. E ele fala muito isso, né? Que você precisa fazer esse monitoramento para justamente verificar se o ponteiro está subindo ou não. E aí, claro, se não estiver subindo, você avaliar outras possibilidades, né? O seu cenário como empresa para verificar se o treinamento foi eficiente ou se de repente o treinamento foi focado em uma coisa que precisaria ter sido feito de repente com uma segunda jornada, né? Então acho que essa avaliação geral vai trazer esse olhar. Até trouxe aqui, Pri, um livro que acho que é bem legal para quem está começando e quem já está em educação corporativa poder ler, que é do Conrado, que é uma das pessoas que trouxe a metodologia 6 disciplinas, né? Que fala muito sobre esse conceito de lifelong learning, né? Esse livro também não é novo, ele já está na 5ª edição, é o Lifelong Learners, que é basicamente isso, né? Ele fala sobre como você, que trabalha em educação corporativa ou não, precisa considerar a sua vida aprendendo em todos os momentos, né? Aprendendo na sua convivência no trabalho, aprendendo na sua convivência com família. Ele fala muito isso, né? O que eu posso aprender da família? E a gente indo atrás realmente, né? De novas metodologias, novas formas de aprendizado. Eu gosto muito de acompanhar o LinkedIn, mas mais para verificar as tendências de educação corporativa, sabe? Que a própria Aquarela ou as outras consultorias trazem de fora e adequam para o Brasil, né? Então, acho que a gente que trabalha em educação corporativa precisa ter esse mindset, né? De ficar ligado e verificar o que eu posso beber dessa fonte, o que é legal, mas não neste momento, né? Então, fazer essa mescla. Ele fala muito disso, né? Dessa aprendizagem para o longo da vida. E a gente que já trabalha há tanto tempo em educação corporativa precisa ter esse mindset, né? E acho que todo mundo, na verdade, né? Acaba de alguma forma trazendo essa necessidade do que eu posso aprender agora, né? Somos sempre aprendizes. É verdade. Né? E eu gosto muito da proposta desse livro. Ele fala, né, da aprendizagem em diversos contextos. Então, como você falou, a aprendizagem no ambiente familiar, no contexto das amizades, no contexto do trabalho. Então, ele abrange o aprendizado como um todo e não como um fato isolado. Exato. Mas você vê a aprendizagem em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você convive, você vai percebendo que a aprendizagem está presente. Você está sempre aprendendo e sempre ensinando também. Né? Com pares na empresa, né? Pares. E ensinando, você está ensinando de repente um colega, né? Sendo, por exemplo, um novo colega que chegou, você vai de alguma forma capacitá-lo, né? Então, acho que esse mindset de lifelong learning, que acho que nem é novo, né? Todo mundo fala muito isso, acho que ele tenta tangibilizar nesse livro, acho que é bem legal. É mais uma dica. Sim, excelente. Bom, e a gente está caminhando para o fim. Olha como passou rápido. Passou muito rápido. Quando o papo flui, acho que passa mais rápido, né? Verdade. Foi muito bom ter você aqui nesse encontro. Bom, trouxe conteúdos aqui riquíssimos. Obrigada por compartilhar a sua história, a sua visão, seu ponto de vista, tudo aquilo que você tem na sua bagagem, que é riquíssima. E agradecer você, além de um profissional incrível, é um amigo muito querido. E espero te convidar aí para os próximos, que você venha contribuir ainda mais com seu conhecimento, com a sua experiência.
e que você também está sempre aqui com a casa aberta. E falando um pouquinho sobre onde nós estamos no SampaCast, e o SampaCast faz parte da Teia, e é um espaço aberto onde você pode vir gravar seus conteúdos. Eles têm toda a estrutura aqui completa de câmeras, de iluminação. Tem o Vitor, que sempre apoia a gente aqui na parte operacional. Então, aproveite esse espaço, que ele é riquíssimo aqui para você também produzir os seus conteúdos. E, Júlio, espero que você volte, então, num próximo encontro para a gente continuar essa conversa. Agradeço muito pelo convite. Te dar novamente parabéns por esse novo projeto da Aquarela, que vem só ampliando, né? As possibilidades são infinitas para a Aquarela. Parabenizar pelo espaço, porque realmente aqui realmente é um lugar muito bacana, muito agradável. E, sem dúvida, conte comigo para próximos, acho que vai ser um sucesso. Muito bom. Muito obrigada. E você assistiu o Aquarelar, o podcast da Aquarela Educação Digital. Até a próxima.